nosso segundo encontro, uma série de lives até o próximo dia 30 de maio, que é a data limite para envio da declaração do Imposto de Renda 2025, ano base 2024. Cara, advogada, hoje esse dia nós reservamos para compartilhar alguns pontos sobre assuntos inerentes à declaração do Imposto de Renda. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro caixa, a questão do carnê-leão, a forma de tributação na pessoa física, se é necessário, na verdade, o que é necessário para ser informado na sua declaração de imposto de renda. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se quiser deixar aqui alguma sugestão para os nossos próximos encontros, a sua dúvida, pode ser agora, a gente vai respondendo à medida que vamos recebendo as perguntas, ou se você, o doutor, assistir essa live de forma gravada, pode deixar ali nos comentários, ok? Na verdade, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre livro caixa e carnê-leão. Existe uma confusão bem significativa, assim. Será que eu tenho realmente que enviar o livro caixa todo mês? Será que eu tenho que enviar o carnê-leão? O que seriam esses demonstrativos, essas obrigações, né? Quando eu atuo como autônomo, ou seja, quando eu atuo de forma independente, então o advogado autônomo, aquele que trabalha de forma totalmente independente, mas também ele pode atuar como associado. Então, como associado pessoa física, ele também deve obedecer todas as regras do autônomo. E sendo assim, os valores que ele receber em conta, ele teria como obrigação informar para a Receita Federal mensalmente. O advogado, naquele mês, ele recebeu valores, frutos da sua remuneração, do seu trabalho, ou de repente de outros rendimentos, sejam de aluguéis, de repente alguma movimentação com imóveis, ele precisa informar isso no carnê-leão. Então, a obrigatoriedade é a apuração do tributo via carnê-leão, que é uma disponibilidade que tem o sistema dentro do portal do ECAC. Entra ali com a senha, né, pode ser Gov ou com certificado digital no seu CPF, vai entrar dentro do... Você vai colocar portal ECAC, né, ele vai abrir e lá no canto, na coluna, primeira coluna assim à esquerda, tem lá meu imposto de renda. Entra ali, vai ter uma das últimas opções, carnê-leão. Então, na verdade, existe muita também confusão ou também às vezes as informações são distorcidas, no sentido, eu devo fazer a declaração anual, mas há uma confusão. A declaração anual é uma declaração de ajuste. Então, por ser de ajuste, o que significa? Muitas vezes o profissional, ele pagou ao longo do ano um determinado valor de imposto de renda, muitas vezes retido pela fonte pagadora. Muitas vezes o advogado prestou serviços para uma empresa, essa empresa, ela tem como obrigação, a partir ali de 2.824, geralmente a partir desse limite, se jogar na tabela de apuração do imposto de renda, vai incidir o imposto de renda. Então, a empresa, ela tem obrigação de fazer a retenção. Pode ser também que o advogado, ele firmou um contrato de parceria como pessoa física para uma sociedade de advocacia. Essa sociedade de advocacia é considerada, então, pessoa jurídica. Sendo pessoa jurídica, ela tem a obrigação de fazer a retenção do imposto de renda e a retenção da contribuição previdenciária, que é a retenção do INSS, que é 11%. Então, houve pela pessoa jurídica a retenção, então, do imposto de renda. Essa retenção que houve de uma pessoa jurídica na remuneração ali do autônomo, essa informação não há necessidade de se colocar lá no carnê-leão. Por quê? Houve a informação, né? Então, a obrigação da empresa de fazer a retenção, ela obedeceu. Então, fica a cargo da empresa informar isso para o governo federal. Essa informação, ela vai pela empresa como é autônomo, ela entra numa obrigação acessória da Receita Federal chamada E-Social. Essa informação, ela vai e lá no final do ano, a empresa, ela tem como obrigatoriedade, após fechar o seu exercício, 31 de dezembro, até dia 28 de fevereiro do próximo exercício, para informar para a Receita Federal todas as informações dos seus empregados e também dos terceiros, que seriam os autônomos. Então, toda empresa
a partir do dia 1º de março, ela deve entrar em contato com seus parceiros, os autônomos, né? E também todos os seus empregados, e ela entrega comprovante de rendimentos. É com esse comprovante de rendimentos para fins de imposto de renda que o autônomo vai informar lá na declaração de ajuste anual. Agora, o advogado autônomo que recebeu valores na sua pessoa física, na sua conta bancária da pessoa física, não foi fruto dessa informação recebida da pessoa jurídica. O que ele precisa fazer? Por certo, às vezes ele pode ter prestado serviços para algum cliente, também pessoa física, né? Ele pode ter tido rendimentos de aluguéis. Então, ele vai informar esse valor lá no carnê-leão. Ele tiver que fazer a declaração, então, no carnê-leão, ele pode se utilizar do livro caixa para questão de redução tributária. O que é isso, Elisângela? Tu tá confundindo tudo agora. O sistema que envia as informações é o carnê-leão, que é com o carnê-leão que sai a guia para pagamento do imposto de renda. Livro caixa é uma informação acessória na qual o advogado vai informar, fica dentro também da plataforma ali do portal do ECAC, e vai informar que aquela atividade ela tem receita proveniente, né, de todos os honorários ali do advogado, sejam recorrentes, consultas, honorários de êxito, os próprios honorários de sucumbência. Muitas vezes, então, ali ele vai justificar colocando aqui tudo que entrou exatamente. E na saída, porque livro caixa tem entradas e saídas. A diferença entre entrada e saída seria o teu rendimento tributável. Muitas vezes, o profissional, ele chega a fazer o carnê-leão, que é o obrigatório, que vai sair a guia para o pagamento, e acaba declarando o valor integral que entrou na conta. Daí não é interessante, porque vai pagar mais tributos do que o devido. Muitas vezes ali, ele tem na sua atividade, muitas vezes, ele paga espaços de coworking para atendimento dos seus clientes. Muitas vezes ele tem o custo da internet, telefone, água, luz, despesas com congresso. Muitas vezes ele recebeu na sua conta pessoa física a parte devida do seu cliente, que não pode ser tributável, né? Então, o livro caixa ele serve para isso, para informar os valores que não farão parte da base tributável, ou seja, os valores que serão deduzidos do valor bruto, ok? A vantagem do livro caixa é justamente isso, de você ter a possibilidade de inserir informações, né, que possam, de acordo com a lei, serem deduzidas do valor bruto recebido na sua conta bancária ou via cartão de crédito. Uma coisa muito importante a gente destacar aqui, hoje o controle é rigorosíssimo, porque na verdade é automático, né? Então hoje os sistemas fiscalizatórios, né, tanto o da Fazenda Estadual, da Federal, até do município, existe um controle, principalmente em cartões de crédito. Esse valor que entra no cartão de crédito tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes passa desapercebido, sabe? Passou o cartão, recebeu, entrou lá na conta. Tem que cuidar muito, porque essa informação, o fisco, ele tem conhecimento e realmente estão atuando mesmo, assim. Já casos que aconteceram, que a gente acompanhou, de R$1.000, R$1.500, então, valores baixos. Então, realmente, o fisco tem conhecimento dessas transações, né? Então, existe permissão, sim, do fisco ter um conhecimento integral de toda a sua movimentação financeira. Mas cartão de crédito é algo muito, muito, muito automático, né? Então, a gente precisa tomar muito, muito cuidado. Agora, então, em resumo, para a gente não ter mais dúvidas, mas se ficar dúvida ainda, pode deixar aqui nos comentários, que a gente vai ter um imenso prazer de conversar com o doutor, na medida do possível, esclarecer todas as suas dúvidas. Ok, ali na questão da pergunta, né, que nos foi feita agora pela manhã. Deixa eu ver aqui. Tem como fazer o carnê-leão discutir? Depois vez, mas nunca fiz. Perfeito, olha só. A Nádia leu aqui, não sei se vocês escutaram bem. Vamos lá. Tenho como fazer o carnê-leão retroativo?
recebo aluguéis e nunca fiz. Então, como a gente conversou ainda há pouco, o Carnê-Leão, então, é o sistema da Receita Federal que fica lá no portal do ECAC. É a única forma que nós temos de gerar a guia para pagamento, ok? Ele sim, então, é o único caminho que nós temos para pagar o tributo de forma mensal, que é a obrigação para todos os profissionais autônomos, certo? Um ponto interessante que eu vejo nessa questão dos aluguéis Elisângela, eu tenho um aluguel e eu pago o condomínio. Eu sou responsável como locador de pagar o condomínio. Eu também sou responsável de pagar o IPTU do imóvel. Eu também sou responsável para pagar as despesas de cobrança. Essas despesas, elas não são inseridas no livro caixa, tá? Elas são informadas no próprio Carnê-Leão. Lá tem uma linha, um link, né? Que a gente informa as deduções. Então, você vai pagar o aluguel ali, a renda tributável vai ser o valor do contrato, o valor da locação, deduzidos o que então? IPTU, ficou o ônus para o locador, né? IPTU, despesas condominiais, qualquer despesa decorrente dessa locação. Eu tenho um imóvel, eu subloco o imóvel. E muitas vezes eu tenho que pagar essa diferença, né? Essa diferença que eu pago para o locador original, eu posso abater ali em deduções também, tá? Então, essa particularidade do advogado que tem a renda, então, da sua remuneração como advogado, se ele tem rendimentos de aluguéis. O ajuste mensal da renda, da remuneração do advogado, ele faz lá no livro caixa. Lá no livro caixa tem a possibilidade de ele se beneficiar. Então, o livro caixa não é obrigatório. Ele é um benefício fiscal. Realmente eu falo, por favor, utilize o livro caixa, porque ali vai ficar detalhado todos os valores que não são seus, né? E a Receita Federal e o Estatuto da OAB fala de forma muito clara que é devido ao advogado que lhe cabe. Então, o que é do outro, o que é de terceiros, ele pode ser abatido da base de cálculo, né, tributável. Em suma, livro caixa é opcional, é um benefício fiscal. Carnê-Leão é obrigatório de forma mensal. A declaração de ajuste, que ela é feita no exercício seguinte, é você informar para a Receita Federal toda a movimentação consolidada no último exercício. A vantagem, pessoal, de fazer também o livro caixa além de eu ter esses benefícios de dedução das despesas que são da minha atividade profissional, isso é muito importante deixar muito claro, eu só posso deduzir da minha base tributável o valor deduzido da minha atividade profissional, né? Então não posso ficar despesas diversas. Então, mas é bem significativo, né? Muitas vezes lá o advogado, geralmente quando ainda atua como pessoa física, é porque as rendas dele tá no máximo em 10 mil por mês. Acima disso, tá jogando dinheiro fora, né? Então, o que eu falo? Jogando dinheiro fora. Na maioria dos casos, seria muito interessante o doutor verificar a questão do planejamento no sentido de abrir a sociedade, seja ela unipessoal ou sociedade de advogados mesmo, né? Geralmente, a partir desses 10 mil reais, realmente é muito mais vantajoso. Eu não gosto de falar empresa no mundo da advocacia, né? Porque ela é uma sociedade, né? Com um propósito bem específico. Mas é um negócio. Outra pergunta que chegou para nós aqui. É possível pedir dedução de impostos no Carnê-Leão? Eu acredito que eu já respondi, né? Na verdade, pessoal, a palavra pedir não existe, tá? A gente, na verdade, nesse momento que eu informo as minhas despesas, que elas são dedutíveis para fins de pagamento do tributo, a gente não precisa pedir para a Receita considerá-las, tá? Uma informação bem tranquila que vocês não vão esquecer, principalmente quem já me conhece. Eu tenho uma marca registrada. É a risada. Meu Deus, que vergonha. Tem hora que é uma gargalhada. Por que eu ri tanto? Mas assim, eu trouxe esse assunto aí, vocês não vão esquecer. Existe o RIR. É o RIR, que é o Regulamento do Imposto de Renda, tá? Dúvidas que vocês tiverem, entra lá no RIR. Então, tudo
dúvida de imposto de renda, o regulamento do imposto de renda, ele te traz bastante soluções, assim, sabe? Bem legal. Então, nessa pergunta, o que acontece? O livro caixa é esse instrumento que foi colocado aqui na pergunta. Então, é a possibilidade que nós temos de redução da base tributável. Então, é pelo livro caixa que eu tenho possibilidade de informar para a Receita Federal que eu paguei despesas que são dedutíveis, que são despesas que estão lá no regulamento do imposto de renda, que é o RIR, tá? E é um ato declaratório, que a gente chama. Então, é você, contribuinte, informando para a Receita Federal. Olha, minha base tributável foi tanto, eu paguei tanto de despesas, que são, sim, pelo regulamento do imposto de renda, são permitidas. Então, eu vou pagar o meu imposto de renda sobre esse líquido, sobre o resultado do Carnê-Leão, tá? Então, a pergunta, é possível pedir? Na verdade, não precisa pedir, é só informar a dedução de impostos no Carnê-Leão. Não é no Carnê-Leão, é no livro caixa. E o resultado do livro caixa, o próprio sistema puxa para o Carnê-Leão, na qual é informado, então, a base tributável. Ali é somado outras rendas que o advogado possa ter, caso do aluguel que a gente conversou. E ali vai sair a guia para pagamento mensal, ok? Eu tenho outras perguntas que a gente vai deixar até para uma outra live. Se o doutor, de repente, também trabalha com direito empresarial e faz consultoria empresarial e gostaria de acompanhar um pouquinho nossos assuntos na área empresarial, nós temos um outro perfil, que é o perfil oficial da Conar Consultoria. De lá nós tratamos mais de assuntos empresariais. Lá na segunda-feira, a gente faz toda segunda-feira o Almoçando com o Contador, ao 12h30. Doutor, se você está fazendo a sua declaração de ajuste e lá no resultado da sua declaração de ajuste apareceu lá que o melhor modelo da declaração é o modelo completo, eu peço de coração que o doutor destine aquele valor a pagar para os fundos da pessoa idosa e da criança e do adolescente. O que é isso, Elisângela? Olha só, doutor, eu tenho lá, deu em R$1.000 lá de imposto a pagar. O doutor tem condições, vai pagar R$1.000. Não tem jeito, vou ter que pagar R$1.000. Só que existe a possibilidade do senhor, doutor, destinar 6% desse valor para esses fundos. A própria declaração, ela vai te trazer um rol de fundos municipais, estaduais, ou mesmo fundo nacional da criança, do adolescente ou da pessoa idosa para o doutor contribuir. Então, eu posso afirmar, também assessoro os municípios, né, e na contabilidade governamental, planejamento, orçamento, e garanto, sim, que esses fundos são extremamente fiscalizados. Ela tem todas as despesas desses fundos passam por um conselho municipal. Esse conselho, ele tem parte do próprio corpo governamental, mas ele tem vários componentes do conselho que são da iniciativa privada. Todas as despesas têm que ser autorizadas. É um conselho deliberativo, né? Então, ele não só autoriza, ele que delibera, ele que autoriza. Então, fique tranquilo, o recurso vai ser devidamente destinado à criança, ao adolescente e à pessoa idosa, tá? Muito, muito obrigada. Estamos à disposição aqui na Conar, seja por uma consulta online e também muito felizes nós recebemos vocês aqui na Conar Consultoria. Estamos à sua disposição. Tudo de bom, tudo de bom. Tchau!